E aí, pessoal, o professor Marcos aqui, e hoje eu quero comentar um pouco sobre o atual conflito que começou sábado entre, mais uma vez, Israel e a Palestina. Eu trazer aqui algumas informações que acredito ser relevantes para entender este conflito. A primeira delas é entender que este conflito ele envolve muitas questões territoriais, econômicas, mas eu creio que um ponto bastante relevante deste conflito são as diferenças étnicas e religiosas. O conflito entre judeus e palestinos é um conflito étnico-religioso que já dura aí bastante tempo. E quando é que começa isso? Os conflitos começam após 1948, quando o Estado de Israel é criado. Estado politicamente reconhecido, né? Estado politicamente organizado, como nós entendemos. E temos que compreender também que esses povos são povos bem antigos. Vamos lá. Judeus e palestinos. Primeiro ponto é que eles professam religiões que rivalizam. Os israelenses, o judaísmo, e os palestinos, o islamismo. Mas o que essas religiões têm de diferente e o que elas têm em comum também? Apesar dos dogmas teológicos, das discordâncias, elas são religiões irmãs. Fazem parte da tríade das religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E essas religiões elas têm a mesma origem. A tradição, né, judaica e também islâmica crê que tanto os muçulmanos como os judeus são descendentes do patriarca Abraão, pai Abraão, que deu origem aí às religiões do judaísmo, o cristianismo e também o islamismo. Pois bem, o povo judeu ele sempre foi bastante envolvido em conflitos, foram bastante subjugados por outros povos, e isso é bastante documentado no próprio livro que conta a história, né, os livros que contam a história do povo judeu, que é o Velho Testamento, ou como eles chamam, a Torá. Enfim, no início da era cristã, eles estavam sob o domínio do Império Romano e foram expulsos daquela região onde eles habitavam e que acreditam ser uma terra dada por Deus para eles. Eles foram expulsos e se dispersaram pelo mundo, né? Ali, dispersaram principalmente ali para a região da Europa. No desenvolvimento do cristianismo, o judaísmo ele foi bastante perseguido. Os cristãos por muito tempo tiveram os judeus como inimigos, né? Já foi um conflito religioso também entre cristãos e judeus. Hoje nós já temos uma proximidade bem maior entre essas duas religiões. No século XIX, acontece um movimento político que pregava a criação do Estado de Israel, né? Que o povo retornasse para sua terra, e esse movimento foi chamado de sionismo, né? Movimento para Sião, um dos nomes que eles dão àquela terra, Sião. E, paralelo a isso, né, nós temos o desenvolvimento da religião e também a formação, a dispersão do povo árabe ali pelo norte da África e também pelo Oriente Médio. Mas afinal, quem são os árabes? Como eu falei, ambos, segundo a tradição religiosa, são descendentes de Abraão. Mas o povo judeu é descendente de um dos filhos de Abraão, que no caso é Isaac, e o povo islâmico é descendente de Ismael, um filho que Abraão teve com uma serva. E a religião em si, islâmica, ela se desenvolve bem depois, né? Uns 600 anos depois do cristianismo, de Cristo, depois de Cristo. E é uma religião que leva em consideração muito do que foi produzido pelo judaísmo, pelo cristianismo, mas acreditam eles que o seu profeta Maomé teve a última revelação dada por Deus, ou como eles chamam, Alá. Por que eu estou falando nessas questões religiosas? Porque as causas, principalmente para os palestinos, né, desse conflito, tem muito a ver com a crença religiosa. O povo árabe, o povo islâmico, eles não têm uma separação entre Estado e religião. Geralmente, as nações árabes elas não são laicas e têm a religião islâmica como fundamento político da sociedade. Tá?
E vamos lá. Não vou entrar em critério histórico da dispersão pelo Islã, mas o islamismo ele se espalha ali pelo Oriente Médio, pelo norte da África, e aquela região ali onde é Israel foi ocupada pelo povo palestino, que é um povo islâmico, que professa a religião islâmica. E vamos lá. Entre o século XX, e não é mistério para ninguém que o povo judeu foi perseguido, massacrado, passou pelo verdadeiro genocídio ali na Segunda Guerra Mundial por conta do regime nazista. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a, a criação do Estado de Israel. Né? Acabou a guerra e em 1948 as Nações Unidas decretam ali a criação, né, do Estado de Israel. E o que acontece? Houve a criação do Estado de Israel, o reconhecimento político internacional do Estado de Israel, mas o povo que já ali habitava, os palestinos, não tiveram reconhecimento territorial. Sendo assim, tornaram-se um povo, ou seja, um grande grupo humano, com cultura, história própria, que não tem um território. Né? É aquele caso de um povo sem território. E, a partir daí, inicia uma sequência de conflitos, tá? Por conta do interesse dos palestinos em ter um reconhecimento territorial. Aí nós tivemos a Guerra Árabe-Israelense, entre 48 e 49, várias nações árabes atacaram Israel, já em resposta à criação do Estado de Israel. Tivemos a crise de Suez, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur. Tá? Inclusive, a Guerra do Yom Kippur provocou um problema econômico bastante significativo no mundo por conta do choque do petróleo em 73. E de lá para cá, vários conflitos, alguns em maior escala, outros em menor, foram ocorrendo entre os povos palestinos e israelenses. E no que diz respeito à estrutura territorial, o povo israelense, né, o Estado de Israel foi tomando de conta ali daquela região de tal modo que restou para os palestinos a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E o que acontece? Os palestinos não têm uma estrutura política organizada. Como não tem um Estado reconhecido, ali não tem uma estrutura política coesa, uma governança com, com segurança jurídica, com leis bem estabelecidas, né? Existe, sim, um grupo político que domina, que lidera os palestinos, tá? Ele se estabelece ali na Cisjordânia, mas esse grupo político ele não tem tanta força, até porque ele negocia muito com Israel. E já ali na região da faixa de Gaza, nós temos ali um grupo terrorista, tá? Que lidera, né? Que tomou de conta, que é o Hamas. É necessário entender que os interesses do Hamas não necessariamente estão ligados ao interesse de toda a Palestina. Tá? É aí que entra muito a questão religiosa. Eu vou ler para vocês aqui o lema do Hamas, tá? Para vocês entenderem como o islamismo tem uma participação muito grande no que diz respeito aos fatores desse conflito. O lema do Hamas é: Alá é o nosso objetivo, o profeta é o nosso modelo. O Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, é a nossa constituição. A Jihad, gente, significa luta, esforço, mas é muito interpretado como guerra santa. É o nosso caminho. E morrer pela causa de Alá é nossa maior esperança. Então, a guerra pelas causas islâmicas, elas fazem parte da cultura daquela religião e daquele povo. E no que diz respeito aos desdobramentos internacionais deste conflito, alguns países já se manifestaram. Obviamente, Estados Unidos apoia Israel, já se propôs a enviar armamentos, navios, aviões para ajudar. Outros países se manifestaram a favor de uma resolução, como a criação de Estado palestino, para poder resolver essa questão territorial. A China, por exemplo, defende essa ideia, a Rússia pediu um cessar-fogo, e o Irã é uma nação que apoia a causa do Hamas. Certo? No que diz respeito às implicações econômicas, aquela região é muito importante na produção do petróleo, que pode implicar um aumento do preço desse recurso. Sabemos que quando o petróleo aumenta de preço, isso traz aí consequências para a economia de modo geral. Os combustíveis aumentam de preço, os produtos aumentam de preço,
e por aí vai. E é isso. Vamos ver até onde vai o conflito. Provavelmente vai demorar mais, vai se estender por mais dias. A resposta de Israel vai ser bastante dura, porque foi declarado guerra, né, de fato, após a invasão do Hamas. Foi uma invasão que trouxe aí um impacto muito grande para a nação israelense, e esse conflito vai trazer mais episódios catastróficos, né, para esses dois povos, infelizmente. Vamos ver o desdobramento e o desenrolar dessa fatídica história.